espaço, está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e hoje iremos falar de um lugar que, se o inferno existe, com certeza é uma representação dele. Vamos falar do nosso querido planeta irmão, o planeta Vênus. E para falar sobre isso comigo hoje, Lohane Olivilete. Oi pessoal, aqui é a Lohane Olivilete. Hoje nós vamos falar sobre um planeta muito diferente da Terra e ao mesmo tempo muito próximo, o planeta Vênus. Como que é? É igual, mas não é parecido. É parecido, mas não é igual. Diferente, só que igual. Ficou muito diferente. ruim, sei lá. Ótimo, e também aqui com a gente a Ana Carolina. Oi pessoal, eu faço parte do InSpace e eu faço engenharia aeroespacial na UFMG. Hoje falaremos sobre o maior inimigo russo depois dos Estados Unidos na Guerra Fria. Vocês vão entender por quê. Essa é boa. Essa foi boa. Olha, eu jurava que podia ser Marte o maior inimigo russo, porque eles nunca acertaram lá, né? Marte. Tem essa questão também, mas... Talvez seja o maior inimigo americano depois dos soviéticos. Pode ser. Tá certo. E por fim, mas não menos importante, ou muito menos importante, Reinaldo Mates. Muito engraçado, Sérgio, muito engraçado. E aí, galera, hoje a gente vai falar de um lugar que é o famoso onde o filho tá chorando e a mãe não tá vendo. Tá bom. Vamos lá, então. Então, galera, vamos lá. Antes da gente começar o nosso terceiro episódio da nossa Odisseia Espacial, que é essa série do Sistema Solar, a gente ainda não saiu do Sistema Solar interno, né? E dessa classe de planetas rochosos, como a Terra, Marte, Mercúrio e Vênus, que é o episódio de hoje. Pra mim, Vênus é o que mais me chama a atenção. Se você parar a pensar, ele é o mais promissor de haver vida, até mesmo em comparação com o nosso vizinho Marte, né? Principalmente com as novas descobertas, novos estudos que apareceram ali. Vamos falar de fosfina, talvez sim, talvez não, né? Novas descobertas que tivemos sobre Vênus. Mas enfim, não foi só essa descoberta que abordou esse tema. A gente pode lembrar do Carl Sagan, que ele também era fã tiete de Vênus em comparação com Marte, né? Ele fez diversas hipóteses sobre vida lá e tudo mais. Não é o foco desse cast falar de vida em Vênus, assim, mas antes da gente começar, vamos bater um papinho? Não, eu acho que é interessante você falar isso, Sérgio, que Vênus é o que mais te chama a atenção, porque não é só de hoje, né, que Vênus é o que mais chama a atenção. Falaremos disso mais à frente, porém, realmente, Vênus é muito atraente. Sabe por quê? Cara, eu tô fazendo vários links, só que não é pra dar o spoiler agora. Você acha que eu tô fazendo isso pra quê? Mas tá certo, antes da gente se aprofundar em qualquer assunto sobre Vênus, vamos para os recadinhos, a gente já volta. Bem-vindos a mais uma Zona de Recadinhos! Aqui não é o Sérgio falando, aqui é o Reinaldo. Eu só queria roubar essa entrada do Sérgio, galera. Para pular os recadinhos, vá para 15 minutos. Mas vai perder a promoção. Pode falar, Sérgio. Tudo bem, entendi. É assim que funciona. A gente vai fazer um negócio aqui e o cara já chega atropelando, né? É igual a Fórmula 1. Mas enfim, galera, chegamos à zona de recadinhos. E hoje é um recadinho especial, porque assim, vai ser o último Sapcast do ano. É o quê? É o último Sapcast do ano, cara. Mas não vai ter, mas ainda vai ter podcast. Então... É o último Sapcast do ano? Cara. Nem eu tava sabendo dessa. Cara, novidade. Caraca, o último novidade do ano. Louco. Mas não vai ser o último podcast que lançaremos no feed no ano. Vai ter muita coisa aí até o final do ano. Eu ouvi episódios especiais, só que um pouquinho mais curtinho. Não, a gente vai trabalhar. Quem acompanha a gente no Instagram já tá sabendo. Quem não acompanha vai saber agora. Vai rolar lives com convidados, lives nossas também a mais no Instagram, e essas lives vão se tornar episódios curtos de meia hora a 50 minutos aqui no Sapcast.
Enfim, não vai ter episódio do Sapcast, mas esse ano só ano que vem, porque também ninguém é de ferro e o dia só tem 24 horas, e a gente não tem tudo pra isso. Também vamos ter umas pequenas férias no final do ano, porque meu aniversário é dia 31, não esqueçam de me dar presentes, então... Ah, beleza, então. A gente tá gravando esse recadinho dia 2, meu aniversário foi dia 1º, eu passei o dia inteiro trabalhando. Então é bonito, você sim, você pode descansar, eu não posso, né? Eu vou falar por que eu posso descansar, Rei. Porque quando eu faço aniversário, eu ligo pra todas as cidades do mundo todo, contrato um evento de fogos em boa parte delas e faço uma festa pra humanidade toda, com show de fogos, com tudo, um monte de festa, carro de som. Eu faço contrato com a prefeitura, faço tudo. Todo mundo aproveita a festa e ninguém lembra que sou eu. Ou você acha que a festa de ano novo que você vai na sua cidade foi o seu prefeito que planejou? Não, fui eu. Tá bom, Sérgio. Você deu essa desculpa esfarrapada, mas se não é por isso que eu não folguei no meu dia de aniversário. Por que eu não folguei no meu dia de aniversário? Porque estamos lançando uma surpresinha aí. Fora as lives que o Sérgio falou que irão acontecer, deixando claro que eu não sei se... Eu não tava prestando atenção na hora que ele tava falando, porque eu tô vendo o jogo aqui do lado. Mas enfim, só pra deixar claro, as lives serão segunda, quarta e sábado, ok? Então teremos lives aí durante este querido mês de dezembro, no dia 7, 14 e 21, que são segunda-feira, serão 3 lives de entrevista, então iremos entrevistar pessoas, essas pessoas já estão definidas. Porém, entretanto, todavia, não iremos divulgá-las ainda, porque temos questões burocráticas, temos que confirmar bonitinho, perto do dia, às vezes a internet cai, né? E daí seria chato, imagina a gente falar alguém e a pessoa não tá, a pessoa não pode no dia, enfim, seria estranho, a gente ia ficar com cara de taquara rachada, bem bobão. Enfim, teremos essas 3 lives na segunda-feira. Teremos lives também no dia 9, 16 e 23, que são as lives de quarta. As lives de quarta normalmente que a gente tem, né? Olha só, a gente se metendo pra trabalhar no dia 23. Eu sei, a gente é meio besta mesmo, né? Eu quero ver da onde eu vou acessar 23 pra gente poder trabalhar, mas enfim. Por quê? Eu não sei se eu vou estar aqui em Londrina, se eu vou estar em Sorocaba, se eu vou estar em Congonhas. Eu não sei, meu destino. Então a gente, galera, a gente deixa em... Talvez não tenha dia 23, tá? Tá, vai ter. Eu faço com 3G a live, mas eu faço. Então, beleza. E também teremos as lives de sábado nos dias 11 e 18. E a gente não é besta de fazer uma live no dia 25, porque nem eu assistiria. Então, e é isso. E essas lives de sábado serão lives em que falaremos e recomendaremos filmes e histórias de ficção científica muito relacionadas à ciência, porém tem um pouquinho de ficção aí, serão temas muito legais, a gente vai debater sobre esses temas. Um pouquinho do debate vai ter spoiler, um pouquinho do debate não vai ter spoiler. Vai estar tudo bonitinho, avisadinho em todas as lives no Instagram, então fiquem ligados. Lembrando que iremos divulgá-las com antecedência. Então a gente vai ter uma artezinha bonitinha lá, divulgando ela, falando, olha, vamos fazer uma agenda? Vamos publicar uma agenda num post com o que vai rolar no mês? Eu acho que é interessante. Pode ser. Olha só. Olha, obrigado, Sérgio. Obrigado. Enfim, vamos lá. Fora isso, o que mais? Temos mais novidades, Sérgio? Temos. Eu acho que o foco desses recadinhos era essa novidade, apesar que tudo é novidade. Mas essa daqui, ela sabe aquela... Quando você tá voando no tapete do Aladdin no Super Nintendo, pegando o diamantinho, de repente vem aquele negócio grandão, bonitão. Que demais! Ai, que delícia! Que é o diamante especial. Olha, ficou até esquisito isso aqui. Enfim, não, tudo bem. Deu pra entender. É a maçã de ouro, é no recadinho especial. Sabe um jogo que eu tava lembrando do Super Nintendo esses dias? Vocês chegaram a jogar o joguinho do Papaléguas e o Coyote? Não. Eu jogava muito, porque na locadora que eu locava os joguinhos do Super Nintendo... O jovem de hoje não sabe que na locadora jogava videogame. Não sabe. Mas enfim, a galera eu acho que não locava muito esse jogo. Não sei se era porque era ruim ou não, mas as minhas memórias são muito boas dele. Não, se ninguém lembra, é ruim. Sempre tava disponível, então eu sempre locava, era da hora. Eu gostava. E eu não era muito bom em videogames nessa época, não que eu seja bom agora, né? Embora eu seja um jogador semi-profissional de CS. Enfim, voltando pro foco. O que é, Sérgio? A nossa novidade. Iremos lançar a nossa primeira linha de camisetas. Camisetas? Camisetas de botar no corpo? Camisetas, sabe aqueles panos com 4 furos que a gente coloca no nosso corpo para proteger o nosso dorso? Proteger? Agora é colete a prova de balas. Agora, irmão, não protege do calor, não.
Do frio. Da falta de calor, no caso, né? Do frio. Enfim. Aí, tá me tirando, meu querido? Cara, vamos lançar camisetas exclusivas do Sapciência, ou seja, só vai existir aqui na nossa lojinha. Que agora que eu tô pensando aqui, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. As estampas, pra você que tá curioso, vão estar disponíveis lá na nossa página, na lojinha, vai ter post, vai ter tudo, porque essa semana, esse mês, né, a gente vai bombar falando delas. Então, você tem que lembrar que tá curioso, vai lá na página do Sapciência, na nossa loja, vai ter direcionamento pra todo quanto é canto, você vai encontrar, se gostar, compra, vai ser feliz, porque tem uma coisa muito importante. As 5 primeiras pessoas que comprarem 2 camisetas, ganham a terceira de graça. Cara, de graça, tá ligado? Não precisa nem concorrer, comprou, ganhou. Comprou 2, ganhou. Mas tem só os 5 primeiros. Então tem que ser bem espertinho, porque vai abrir 00:01. Ou seja, 1 minuto no minuto 1 do dia 7. A loja. Dia 7 de dezembro, dia 1, minuto 1. Então tem que ficar muito esperto. Muito importante ressaltar. Não é só, tem que comprar 2 camisetas. Não, são 2 camisetas ou mais. Ou seja, se você comprar 3, você ganha a quarta. Se você comprar 4, você ganha a quinta. Se você comprar 5, você ganha a sexta. E assim vai. Só não vale fazer 2 compras diferentes pra conseguir 2 camisetas, que não vai rolar. É isso que tem que lembrar. Isso é importante, isso é importante. Regras promocionais. As regras bonitinhas vão estar todas lá no site, tá? Sim. Então, se você tentar roubar, a gente vai saber e a gente sabe de tudo. Enfim. E vai ser camiseta aleatória? Não. Você pode escolher o seu modelo de camiseta. Ou seja, não é tipo, vou ganhar qualquer uma camiseta, vai que eu ver uma camiseta que eu quero. Não, você escolhe. Então você compra aí mais de 2 camisetas. Os 5 primeiros que comprarem mais de 2 camisetas vão levar a próxima de graça. Então ganham mais uma unidade de grátis e com a estampa que ela escolher. Rei, mas aconteceu uma coisa aqui. E se eu chegar tarde demais e não for um dos 5 primeiros compradores? Eu não vou ganhar mais camiseta? Cara, infelizmente... Mentira! Sabe por quê? Porque aqui é vender, vender, vender. Que é isso? Essa referência ninguém entendeu. É o Mario Bottini. Errou! Bottini, vender, vender, vender. Bom, galera, eu acabei de dar uma pequena aula aqui de quem era o Ciro Bottini pro Sérgio, porque eu tava fazendo umas altas referências a ele aqui, né? Mas ele do vender, enfim, vamos lá. Mas e aí, eu não comprei o negócio, eu perdi, não consegui comprar. Aí é que você se engana, meu querido. Você ainda tem uma chance de ganhar uma camiseta de grátis 0800 de bandeja. Você não vai pagar nada. Tá tentando imitar o Bottini? Eu já tinha falado de grátis. Não, eu já tinha falado de grátis antes e eu perdi. Enfim, era pra falar 0800 de grátis. Mas enfim, você ainda vai ter uma chance aí de ganhar uma camiseta totalmente zero custos. E como isso vai acontecer? Bom, a gente vai ter o nosso período de pré-venda. Lembrando, eu não vou falar datas aqui porque vão estar todas as datas bonitinhas lá no site. E durante o período de pré-venda, se a gente vender um total mínimo de 50 camisetas, a gente vai sortear 5. Então, se a gente vender 50 camisetas e você estiver aí no meio dessas pessoas que compraram uma dessas 50 camisetas, você está concorrendo automaticamente a um sorteio de 5 modelos aí. E não é qualquer modelo, é o modelo que você escolher. É a mesma coisa. As 5 primeiras pessoas a comprarem 2 camisetas ou mais ganham uma camiseta da escolha delas, qualquer modelo, da nossa loja, claro. Eu acho que é bom pontuar aqui, né? Vai que você quer comprar uma camiseta super carona. Eu não vou comprar, mano. É uma da nossa loja, pelo amor, né? Não precisa falar isso, mas só pra deixar pontuado. E se no final a gente bater aí essa querida meta de 50 camisetas, você automaticamente tá concorrendo ao sorteio também de mais um modelo. Na verdade, mais 5 modelos, né? Porém, a pessoa é limitado a uma pessoa, tá? Então, se você ganhou, você não vai ganhar, não tem só chance de você ganhar 5 camisetas. Desculpa, galera, é uma por pessoa. Pô, você já tá ganhando uma camiseta, você vai querer ganhar 5, né? Resumindo, se você não ganhou nas 5 primeiras compras, se você não ganhar nessa, se atingir a meta de 50 camisetas, você pode ganhar depois da meta. E aí que tá, galera. Então, se você não ganhou, não foi os 5 primeiros, é só você fazer também um network aí, galera. Recomenda pra atingir a meta e assim você pode ganhar e a gente vai ficar muito feliz porque... É isso aí. Temos que lembrar que o Sapciência é um projeto sem fins lucrativos e toda a renda das vendas dos produtinhos da loja são direcionados diretamente para o projeto para que a gente possa produzir mais e com maior qualidade
pra vocês. É isso aí. Eu acho que esse recadinho tá ficando gigantesco, então vamos terminar Tá, aí. eu tô na roça pra editar isso aqui, enfim. Tá mesmo. O problema é seu, vamos lá. Então é isso aí, galera. Acho que a gente já falou um pouquinho de tudo, um pouco. Visitem nossa loja dia 7 e vamos ao que interessa. Fiquem ligados no nosso Instagram, lá a gente vai lançar tudo, principalmente nos stories e em publicação também. E é isso. Chega. Muito bem, voltando dos recadinhos, vamos dar início a esse cast. Podemos dizer flamejante, borbulhante, escaldante. Vamos lá. Sabendo que Vênus é um dos astros mais brilhantes do céu, a gente pode se esperar que ele esteja envolvido assim na cultura humana de diferentes formas, né? Desde mitologias, religiões, enfim, e desde que a gente é gente, né? Para pensar, o homem olha para o céu e vê os pontos brilhantes lá, incluindo Vênus, um dos mais brilhantes, né? Vamos falar um pouquinho da história de Vênus. Bom, galera, acho que todas essas ligações que eu tava fazendo antes, esses pequenos hints sobre Vênus, nosso querido planetinha, entre aspas, irmão malvado da Terra, são devidos a diversas coisas, principalmente, acho que a primeira delas é o nome, que é Vênus, que é por conta da deusa grega Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor. Isso, eu tava tentando lembrar a palavra amor, gente. Muito obrigado. Eu não conseguia ver a palavra amor na minha cabeça. Enfim, Vênus tem algo que é muito interessante, muito intrigante dela, que é, inicialmente, não por ser um planeta interno, né, do sistema interno, do sistema solar, ele tem uma difícil visualização. Então, para você conseguir enxergar ele a olho nu é muito difícil, principalmente pela sua proximidade do Sol e tudo mais. Então, ele aparecia muito destacado no céu, em 2 momentos do dia, que era na manhã e na tarde. Então, os gregos chamavam ele de Eósforos, que é a estrela d'alva, a estrela da manhã, que a gente conhece hoje em dia, e Hesperos, que é a estrela da tarde, ou Vesper, que são os nomes que foram posteriormente dados. Hoje em dia a gente sabe que é Vênus, não tem mais esses nomes, porém, historicamente, foram esses nomes. Tanto é que o Estrela da Manhã, o vulgo Lúcifer, vem também da mesma origem, o nome, tá? Então, esse é um fato muito interessante aí. Viu? Só pra pensar, inferno e Lúcifer. Sim, pois é. Olha só, tem relações aí. Bom, a gente tem, então, essa questão de Vênus ser um planeta irmão da Terra. Por quê? Porque acreditava-se que Vênus tinha uma composição muito parecida com a da Terra. E que até que Vênus poderia sustentar formas de vida bem parecidas com as formas da Terra. Lembrando que Vênus é um planeta que tem características próximas com relação a tamanho, sendo que Vênus tem 95% do tamanho da Terra e 80% da sua massa. Então, assim, são geologicamente, em questão estrutural, né, de tamanho e massa, são planetas muito similares. Porém, mais tarde, né, com o tempo, a gente começou a descobrir várias diferenças entre um planeta e outro, e talvez algumas similaridades do que a gente pode chamar de um possível futuro para a Terra. Por isso que é muito importante que a gente estude Vênus. Fora isso, tem algumas coisas muito legais sobre Vênus, e tem umas coisas meio chatas, porque Vênus pode ser meio chato. Vênus é um planeta muito brilhante, principalmente por conta da sua composição e da sua atmosfera. Por isso ele é um planeta que reflete muito luz solar, o que torna ele um planeta tipo brilho! Tamo Parecido. vendo Vênus brilhar no céu, é isso. Mas Vênus, ela teve a sua formação geológica num momento muito parecido com o da Terra, talvez um pouco antes, e um pouco antes a gente fala em escala de milhares de anos, só que em anos cósmicos é pouco tempo. Porém, Vênus acabou esfriando antes, não tem exatamente um motivo correto para isso ainda. Não tem dados completamente precisos para isso, porém ela acabou esfriando antes. Acredita-se que Vênus até tenha tido um ambiente bem similar ao da Terra, com rios e
algum tipo de vegetação, coisa do tipo, que poderiam até sustentar vida, porém, com o tempo, nosso querido Sol, que ilumina todas as nossas manhãs e é a nossa fonte de vitamina D e outras coisas muito legais, como vida, né? Porque é uma coisa que eu acho muito legal, isso. Ele esquenta, né? Com o tempo o Sol esquenta, lembrando até o Sol tá esquentando, um dia nós vai tudo morrer, a gente por enquanto tá na zona habitável do Sol, um dia a gente não vai estar mais, assim como Vênus já esteve um dia, porém Vênus não tá mais, agora Vênus é quente pra caramba. Ou seja, com o tempo o Sol acabou esquentando, Vênus acabou, graças ao efeito estufa, que aqui na Terra, moderadamente, mantém a nossa condição de vida. Lá em Vênus ele passou desse moderadamente, por isso que eu falei, olha só, talvez uma Terra aí no futuro, né? E Vênus, por conta desse efeito estufa que passou de moderado e virou crítico, acabou esquentando muito. Ah, nossa, esquentando muito, mas como assim esquentando muito? Tipo assim, esquentando muito do tipo chove ácido sulfúrico e ele não chove porque ele evapora antes de cair no chão. É esse o nível de esquentar muito. Mais tarde a gente vai falar de dados, mas é tipo assim, 400. Nossa, eu tô meio bobo, né? Mas, cara, você vai pensar. Assim, só um ponto que eu quero fazer observação aqui é que a gente falou do. É difícil de ver Vênus, mas ao mesmo tempo ele é uma das pontos mais brilhantes do céu na sua janela de visualização, né? Que é de manhã e no finalzinho da tarde. Na verdade, só uma correçãozinha do sistema solar interno, mas na verdade é tudo que tá entre a Terra e o Sol é mais difícil de ver do que tá entre a Terra e o resto do espaço, né? Que é Marte pra frente. Que é o sistema solar interno. Que é o sistema solar interno é Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, né? Isso. Mercúrio e Vênus, ele tá entre a Terra e o Sol. Não é o sistema solar interno, não é tudo que vem antes da Terra? Não, é tudo que vem antes do anel. Marte também é interno. Desculpa, gente. Desculpa, então. Então, o problema de você observar não só Vênus como Mercúrio é o quê? Se você tentar olhar pra eles no momento que eles estão no céu, digamos assim, nosso ponto de vista, vai ser de dia. Então vai ser ofuscado pelo Sol. Então... Sua retina queima. Falam até que Galileu ficou cego por causa disso, né? Ele deve ter... Foi pelo Sol, não foi, não? Mitologias Deve astronômicas. vamos ver Vênus. Ele tava estudando anéis coronários, né? Alguma coisa assim. Manchas solares, não foi, não? Ele foi a primeira... Ele identificou manchas solares e fala que ele... É porque teve uma época que teve aquela parada da caçada a Vênus, porque ele é um planeta muito difícil de ser enxergado. Então, a galera, tipo, saía pro mundo todo tentando locais... Vênus era difícil de ser enxergado? Pra você conseguir estudar? Ah. Até hoje, pra pensar, é difícil por causa da... Você não vê nada, né? Você vê um ponto brilhante. Da atmosfera, então. Exatamente. Então, acho que agora chegou um ponto bacana. Acho que agora chegou o ponto de que... Então, vamos falar de não só da história de Vênus, mas o Vênus em geral. O que torna Vênus ser esse planetinha tão complicado de se estudar e até mesmo de se... Porque Marte, assim, Marte é bagunça, né, meu? Tá cheio de sonda lá já e você olha daqui, você consegue ver estruturas geológicas, porque é muito fácil, não tem atmosfera, quase não tem atmosfera em Marte, então você consegue ver a superfície dele com muita facilidade. Mas daí Vênus é bagunça, não é bagunça. Vênus aqui o negócio ele é mais, digamos assim, discreto. Ele se esconde atrás da sua atmosfera. Então vamos lá, dados gerais de Vênus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, é isso que você falou com relação a se esconder atrás da atmosfera. É algo muito importante para todos os problemas que nós temos com relação a Vênus, principalmente porque a pressão atmosférica ela é 92 vezes mais maior do que a da Terra. O que na Terra, para uma comparação, por exemplo, seria de você estar a 1 km embaixo d'água, que seria a pressão atmosférica na superfície de Vênus, o que é algo bem complicadinho de você fazer qualquer tipo de coisa. Tanto é que, se eu não me engano, acho que a Loli vai falar mais pra frente das primeiras missões pra Vênus, e tem uma missão aí que durou alguns minutos apenas. Não vou dar spoiler dos dados dela lá na frente. Mas enfim, fora isso, essa atmosfera de Vênus é uma atmosfera extremamente espessa, composta por dióxido de carbono e vestígios de vapor de água. Lembrando dessa questão aí de Vênus já possivelmente ter sido inundada, quase que literalmente, por rios, e por conta desse efeito estufa extremamente grande
acabou evaporando, o que leva até questões mais pra frente que a gente vai falar sobre a formação geológica de Vênus. E, bom, essa atmosfera, principalmente composta, como eu já disse, de dióxido de carbono e vestígios de vapor de água, fazem com que a atmosfera seja extremamente densa e tenha uma pressão gigantemente grande. Gigantemente grande. Gigantemente grande, eu me perdi no meio da frase. Porém, essa não é apenas uma das questões muito interessantes de Vênus. Vênus é muito lento. Só que Vênus tem uma rotação muito lenta. Mas Vênus não tem apenas uma rotação muito lenta. Vênus tem uma rotação inversa dos outros planetas do sistema solar. Ou seja, enquanto nos outros planetas, fora Urano, se eu não me engano, que é um assunto mais pra frente, mas enfim, tem uma rotação que faria com que o Sol nascesse no leste, se pusesse no... Eu não sei falar essa palavra. Oeste. Eu não sei se é eu não sei se é poesse ou pusesse ou... Enfim, o Sol nasce leste e se põe no oeste. Isso. Tá? Só que em Vênus, ele roda ao contrário. Ou seja, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Por quê? Não se sabe por quê. Provavelmente algum impacto muito grande aí do planeta X, né? Ou o nosso querido Nibiru vai saber. Alguma coisa bateu em Vênus há muitos... E quando eu falo muitos, é muitos mesmo anos atrás, que fez com que Vênus perdesse essa força de rotação e começasse a rodar no sentido contrário. Porém, não é só isso. A rotação de Vênus no Equador é de 6,5 km por hora. Se não fosse por questões atmosféricas, se Vênus não tivesse essa atmosfera extremamente espessa, você conseguiria correr mais rápido do que a rotação de Vênus. Então, de certa forma, você conseguiria atravessar o planeta. Se você tivesse fôlego para isso também, né? Fôlego lá em Vênus. Correndo no sulfúrico é mais difícil. Imagina que você tivesse um físico top. Você conseguiria correr o planeta inteiro antes que ele completasse uma volta em torno de si. Tão devagar que é, 6,5 km. Uma pessoa, sei lá, usa em Bolt aí, deve bater tipo uns 20 km por hora correndo no pico de corrida dele. Tinha uns 40, viu? Eu não sei, não tem esses dados. Não tem os dados de corrida do Usain Bolt aqui comigo, desculpa. Mas por favor, vai atrás disso aí que é interessante. Enfim, essa rotação extremamente lenta de Vênus faz com que o seu dia em dias terrestres, na correspondência a dias terrestres, tenha cerca de 243 dias terrestres, o que é mais longo do que seu ano, que é por volta de 225 dias. É tipo, imagina se, sei lá, por algum motivo você tivesse uma civilização humana em Vênus, você tivesse que montar um calendário lá. Eu que não queria ser a pessoa que monta o calendário não tem como. Vesuviano. Não tem como, porque a gente ia contar os dias por anos ou os anos por dias? Fica aí o questionamento. Eu acho que seria mais fácil colocar só uma coisa só, sabe? Ele tá ali próximo. Quer dizer, não tá próximo, né? Que o dia é mais longo, o ano é mais longo, mas... Eu não sei. É que esses dias eu tava comentando com o meu professor esse negócio da questão de horas e minutos. Horas e minutos é calculado em relação à Terra. Se a gente for explorar outros planetas, essa questão de horas e minutos vai mudar também? Vai ter horas e os minutos do planeta? Imagine isso. Eu acho que seria mais interessante. Eu acho que provavelmente. Pra também o pessoal adaptar o próprio relógio biológico, né? Interno, digamos assim. Você imagina em Marte, por exemplo, ela é bem parecida. Tem 23 horas e alguns minutos, não lembro certo. Marte não ia ser tão estranho, né? Mas os outros. Mas mesmo assim, Marte, a gente ia ter o dia que ia fechar, o relógio que ia virar tipo 23 horas, tantos minutos, daí volta pro zero. Ou eles iam adequar o relógio pra fazer 24 horas no tempo de Marte, entendeu? Sei lá. Vai ser uma grande confusão pro futuro. Acho que isso nós não vamos ver. Porque assim, a gente só mede, na hora que a gente tá fazendo podcast, essas coisas, a gente mede em dias terrestres pra gente ter um pouco de noção pelo nosso referencial, que é a Terra, né? Que a gente vive aqui, tá acostumado. O ponto de referência. Mas geralmente, quando eles fazem alguma análise de qualquer
qualquer coisa, é por rotações em torno do Sol, que é muito mais fácil para eles fazerem as medições do que por dias terrestres, que aí ficaria muito confuso, porque cada planeta tem a sua singularidade e tal. E outra, a gente é extremamente dependente das nossas unidades de medida, porque sem elas a gente não pode calcular nada, né? Tipo, por exemplo, a gente pode medir o número de rotações de Vênus em Marte, no Sol, desculpa. Só que mesmo assim, a gente vai ter que usar um parâmetro de medição terrestre aqui, para tipo, tá, deu quantas rotações no Sol, mas cada rotação do Sol levou tantos dias terrestres. A gente vai precisar de um parâmetro desse, porque senão você fica sem uma referência temporal. Eu quero ver depois converter isso, né? Sei lá. Na minha cabeça parece estranho. Não sei nas suas. É que eu acho que nem da continuidade, eu quero falar uma coisa bem interessante sobre a água de Vênus, né? Hoje a gente tem pouquíssimos traços de água, baixíssimos traços de vapor d'água na atmosfera de Vênus. Só que, na teoria, pode ter existido rios, lagos, né, gigantescos, oceanos em Vênus, mas isso aí, não tem mais nada lá, nem água tem. Um ponto muito importante para destacar disso tudo é que Vênus não tem campo magnético. E daí... Ventos solares. Ventos solares. Ventos solares. Exatamente. Daí você fala assim, putz, mas Vênus não tem campo magnético, mas tem uma atmosfera tão densa? Tem, mas também não tem água porque não tem campo magnético. Daí a gente tem vários parâmetros de por que Vênus não tem campo magnético, não existe um consenso, né? Mas o mais provável é que... Então, o mais provável é que ele gira tão devagar, ele é um planeta geologicamente ativo. Então ele tem um núcleo derretido, tem vulcões, tem tudo mais, tá? Só que ele gira tão devagar que ele não é capaz de gerar um campo magnético tão eficiente quanto o da Terra. Não, Sérgio, aí você se engana, meu amigo. Vênus não tem um campo magnético interno, porque ela tem um protocampo magnético que é formado pelos ventos... Ah, cara, mas... venusianos. Só que assim, não é forte o suficiente pra proteger... Não é forte o suficiente, mas tem. Sim, tem. Ele tem é um campo magnético que é tipo assim, copia, mas não faz igual. É um campo magnético artificial. Já eu falo um pouco mais sobre ele, mas é interessante isso que você falou da questão geológica de Vênus, que é algo muito importante. Aí que tá a explicação de por que não tem água, cara. Então. A radiação, ela consegue entrar com uma força muito mais intensa na atmosfera e com o tempo, né, propõe-se de que o processo de eletrólise, entre aspas, teria acontecido, né, a reação química da UV, a excitação dos moléculas de água fizeram com que a água se separasse em moléculas de oxigênio e hidrogênio, e assim, quando é extremamente leve, sobe para cima, e os ventos solares fizeram o favor de varrer tudo isso, e o que sobrou do oxigênio reagiu com carbono, e o que sobrou do hidrogênio reagiu com enxofre. Assim a gente forma duas coisas extremamente zoadas, né? Que é o dióxido e monóxido de carbono e o ácido sulfúrico. Sim, então, essa aqui é uma questão interessante. Acredita que Vênus tenha chegado ao estado atual dela por conta de um efeito cascata. Tipo, vários eventos acabaram acontecendo, que acabaram ocasionando novos eventos que levaram Vênus a chegar até esse momento. Então, por exemplo, você tem um impacto com esse objeto celeste que a gente não sabe dizer qual e nem determinar exatamente como foi, nem quando foi, que acabou ocasionando nessa perca de inércia, fazendo com que ela começasse a rodar ao invertido, palavra feia, contrário. Começando a rodar ao sentido contrário, que fez com que ela rodasse não só ao sentido contrário, mas extremamente devagar, que fez com que ela fosse levemente perdendo seu campo eletromagnético ao mesmo tempo que ela ia esquentando cada vez mais, por conta disso, causando um efeito estufa que começou a fazer a evaporação da água, que acabou não causando o resfriamento do planeta, que acabou matando a crosta dela, que acabou fazendo com que não tenha campo eletromagnético, você tem toda a água na atmosfera, ventos solares expulsou a água e já era. Entendeu? Tipo, são várias coisas que acabaram se ligando, fazendo com que Vênus chegasse ao ponto que tá. Mas, só pegando esse ponto da questão geológica de Vênus, é interessante que, como por conta da atmosfera ser extremamente densa dela, a gente não consegue ver exatamente a superfície de Vênus. É muito difícil essa visualização, a não ser pelas missões que o pessoal vai falar mais pra frente. Até mesmo a Ana vai falar sobre a superfície um pouco mais claramente. Mas essa questão, você não sabe como que é a formação geológica de Vênus. Acredita-se que ela seja muito próxima da Terra, mas
acredita-se, porque você não tem como medir exatamente como é ainda, né? Aí que você se engana. Ainda. Mas você não tem uma exatidão de como é essa formação geológica Caramba, eu não sei falar essa palavra. Venusiana, muito obrigado, gente. É que muito nem obrigado. aquela cortina que a gente coloca que vira assim, sabe? Persiana. Não. Nada a ver. É isso? É, A persiana? eu Nossa, não tem confundi nada o a ver, nome. Sérgio. Você tá muito maluco. Ai, Você tá muito maluco. tudo bem. Enfim. A persiana parece venusiana. Vamos lá. É uma questão interessante, que é legal lembrar, que a gente fala, não é possível medir isso, não é possível fazer algumas coisas, mas estamos avançando na ciência, né? Tá sempre aprendendo coisas novas e aí vai criando outros mecanismos e formas que serão possíveis de fazer essa viagem. Tá, acho que até... eu acho que seria um futuro um pouco distante, na verdade, mas como parte da engenharia aeroespacial do meu coração, eu tenho essa esperança que a gente vai conseguir parar de brigar com Vênus e finalmente entrar na superfície e conseguir pesquisar mais a fundo sobre o planeta. É uma coisa que a gente vai... algum momento a gente vai chegar lá, sabe? Você tem diversos problemas, mas é o que eu falei, né? Tipo, por enquanto a gente não sabe. Mas se você for para pensar, tipo, 20, 30, 40 anos atrás, a gente não sabia de muita coisa. Não. Que a gente sabe hoje em dia. Então tem aquela questão de a gente entra já em questão de exponencialidade na evolução tecnológica, que tipo, faz com que a gente evolua muito mais rápido. E que em cada vez mais e menos tempo a gente consiga chegar em coisas que a gente não sabia anteriormente. Mano, nos anos 60 o pessoal ainda achava que Vênus era uma floresta tropical cheia de animais, tá? Cara, 100 anos atrás a gente achava que o universo era estático e que, tipo, galáxias na verdade eram nebulosas que faziam parte da Via Láctea. Então... 100 anos atrás? Foi o Hubble em 1920 e alguma coisa que viu que na verdade as coisas são... que, tipo, Andrômeda, que no caso era uma nebulosa, na verdade era uma galáxia, e que o universo não era estático. Ô, louco, Sérgio, a gente fez um cast sobre isso. Esqueci já. É que eu quero evitar a fadiga. Algumas outras coisas que são legais a gente pensar na atmosfera e na rotação de Vênus, que é extremamente lenta, né? Que Vênus tá com soninho, tadinho, tá cansado, já viveu bastante. Que essa questão, tipo, já relacionando tudo que a gente falou hoje, sobre esse proto-campo eletromagnético presente em Vênus, né, que não é um campo magnético gerado internamente, é um proto-campo eletromagnético porque não é exatamente um campo eletromagnético, e ele é gerado pelos ventos. Eu vou falar aqui como Vênus. que é, Rei. Sabe quando você esfrega a bexiga no cabelo? É isso aí, cara. É a atmosfera esfregando se esfregando no planeta. Sérgio? Sabe qual é disso? Um balão. É estática, cara. Então, por conta da composição química da atmosfera e por conta dos seus ventos serem extremamente rápidos, quantos dias eu acabei de falar que Vênus tem? Uma rotação em Vênus leva quantos dias terrestres? 243 dias. Sabe quanto tempo leva para os ventos, para a atmosfera de Vênus dar uma volta em torno de si mesma? Circular o planeta? 6 horas. Não, 6 horas seria demais, cara. Aí seria, tipo, sensacional. Mas é em torno de 4 a 5 dias. Terrestres. É rápido pra... terrestres, claro. É muito rápido, é muito rápido. Então essa velocidade e essa densidade da atmosfera, junto com a sua composição, faz com que, basicamente é o que o Sérgio falou, é nuvem esfregando em nuvem e gerando eletricidade estática que gera, então, esse campo eletromagnético meio que artificial. Eu, sinceramente, eu não sei exatamente como ele vai funcionar em questões protetoras, unindo-se a tudo em comparação com o campo eletromagnético interno, sei que ele é extremamente mais fraco se comparado a um campo eletromagnético interno gerado pela movimentação do magma. Então, se tem essa diferença.
E aí você coloca ventos solares levando toda a sua água embora. Pois é, o que sobrou de água lá, se resfriasse hoje, não é da 2 centímetros de altura. Então, Nossa. esqueçam né? terraformar. Questão. Acho que uma última coisa que dá pra gente falar é o famoso trânsito de Vênus. Não é que lá tem vários carros que ficam buzinando, tipo, uma Paulista da vida. Cara, eu tô esperando fazer essa piada faz tempo. Enfim, o trânsito de Vênus nada mais é do que você tem o nosso querido Sol, lembrando que Vênus está mais internamente no sistema solar se comparado com a Terra, ou seja, ele está para dentro, né, tá entre a Terra e o Sol, Vênus, no caso. Então você tem momentos em que Vênus acaba atravessando, quando você está olhando da Terra, né, a partir do observador da Terra, Vênus basicamente passa na frente do Sol. Esse é o trânsito de Vênus. Vênus está lá um pontinho. Quando você tem um eclipse, por exemplo, que é a Lua ficando entre o Sol e a Terra, você tem, por conta do tamanho da Lua e a proximidade, você tem a Lua cobrindo praticamente o Sol inteiro, por isso tem um eclipse bonitão. Nossa, durante o dia ficou escuro, ai meu Deus do céu, vamos todos morrer, o apocalipse. Quando você tem com relação a Vênus, Vênus está muito longe, embora o tamanho seja similar ao da Terra, Vênus está muito longe. Então é só um pontinho preto passando na frente do Sol. Por favor, crianças, não façam isso em casa, não tentem enxergar sem os equipamentos próprios. E crianças, vocês não vão conseguir enxergar. Por quê? Porque esses eventos demoram muito. Não vão estar vivas. Provavelmente elas não vão estar vivas, a não ser que a gente descubra até lá meios de viver 200 anos, por exemplo. Por quê? Porque esses eventos demoram muito. E demoram muito quanto? Bom, basicamente você tem eventos que eles chamam de eventos pares, ou seja, aconteceu em 2004, depois aconteceu em 2012. Agora, a próxima vez que vai acontecer é em 2117. Não vamos ver. Rapidinho. Já era, 90... galera, sinto muito. Quantos anos daqui pra frente é isso? É 90 e... Não, 90? Não. Oh. Faz as contas aí, Sérgio. 100 e quantos? 93, né? 101 anos. 101 anos e meio. 101 anos, tá maluco? Pra 121 anos. É 2117. Não, irmão, é 2117 vai dar 97 anos. 97? É isso? 117? 90, tira 3, caralho. 97, acho que é isso. Não se fazem mais engenheiros como no Egito Antigo. Nós estamos que ano, gente? Só gente de exatos aqui, cara, não é possível. Caralho, só tem engenheiro aqui. Só tem engenheiro aqui, todo mundo fudido. 2020 menos 97. 97. 197. Não, isso é 97 anos. 97 anos? Olha. Falei que acertei. 97 anos. Se você morrer com 100 e alguma coisa, tem chance aí. Não a gente, anos. Mas os ouvintes. Eu tenho uma regra que eu sigo pra mim, que eu sempre segui na faculdade. Quando você fez uma resposta, nunca volte pra ver se tá certo ou errada, porque normalmente a primeira vez tá certa. Quando você volta pra rever, você acha que tá errada, muda e daí você erra de verdade. Eu sempre fiz isso nas provas e eu comprovo essa teoria. Eu sempre faço errado. Sempre a primeira resposta tá certa, galera. Sempre. Eu tenho um mantra melhor pra vocês. Nunca faça de cabeça algo que uma calculadora pode fazer por você. Pois eu acabei de fazer ele. É isso aí. Enfim. Mas é isso, galera. Demora muito. A gente quebrou a cabeça aqui, mas demora muito. Não lembro se eu vi isso. Algum de vocês viu esse trânsito de Vênus? Não vi. Tem pouco tempo que aconteceu. Não lembro, realmente. Eu não era muito chegado. Eu não vi. Eu acho que eu não me importava muito com ciência naquela época, 2012. 2014 eu tava importando passar em cálculo. Eu tava fazendo a bagunça. Nossa, verdade, eu tinha acabado de me formar na escola, gente do céu. Vamos continuar, porque já tá batendo a idade aqui. Vamos continuar. Falando disso, desse trânsito de Vênus, uma outra coisa interessante também eu não sei se vocês já perceberam, mas Vênus tem fase igual da Lua. Quando você pega o telescópio e aponta pra Vênus, você nem sempre vai ver uma bolinha exata, porque o que você vê no telescópio é o quê? É um pontinho de luz, né? Você consegue ver ele com fase igual a Lua, que acontece devido ao planeta refletir a luz solar incidente. Ele vai refletir essa luz solar de acordo com o seu posicionamento. Então você acaba vendo com o formato igual de uma luazinha mesmo. É muito interessante.
É As muito fases de Vênus. É aquela questão, como ele tá entre Terra e o Sol, né? Ele vai ter momentos em que o ângulo dele vai ter um pedaço iluminado e outro não. E daí a gente Exatamente. consegue ter essas duas fases, né? É bem legal mesmo. É bonitinho demais de Tem observar. alguns desenhos acho que de Galileu mesmo, dele. E Galilei, ele fez os desenhos no livro, mostrando as fases. Ele foi o primeiro a observar isso, inclusive. Agora, na luneta de Galileu, ele já conseguiu ver isso. Eu preciso dizer que não é tão difícil de ver qual a ajuda de algum aparelho. No nosso telescópio mesmo não dá pra ver. É sempre importante dizer que tomem cuidado pra ficar observando coisa de dia. É isso aí, Tá. crianças. Ah, no final Então da vocês tarde. apontam- Quando eu vi, tava no final da Senão tarde. vocês apontam aí pro lugar errado. É bom, eu acho que é bom de fazer o disclaimer, sabe? Queimadura de terceiro grau no É igual quando a olho. gente tá assistindo televisão. É igual quando a gente assiste televisão e fala, não faça isso em casa. É bom avisar, sabe? Bom, se o próprio Galileu Galilei apontou pro sol, quem somos nós, né? Bom, não foi por nada que ele ficou cego, né? Então... Mas foi Eu ideia. não achei isso uma. Porque assim, tinha uma galera que fazia uns tratamentos com mercúrio antigamente. Olha o que deu. Tomei mercúrio, olha no que deu. É assim que se descobre os efeitos colaterais das coisas. Loli, antigamente o tratamento de varíola, a variolação, era jogar a varíola no teu nariz. Tipo cocaína. Pozinho de Assim coisa. Que nojo. Sérgio. Começaram vacina desse Nossa, jeito. Sérgio. Vocês estão achando isso aí um absurdo? Sérgio, você perdeu seus lados. Você perdeu seus lados. Sabe que Sérgio. eu ponho um bip. Ó, Sabe o que a gente tá perdendo? Sabe o que a gente tá Gente, perdendo? calma O aí. foco. Não, gente. Não, hein. Não, a gente não tá perdendo o foco, não, gente. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque tem gente aí que antigamente, porque hoje em dia o pessoal não faz isso mais não, mas tem gente aí que acha que os planetas ditam a vida A dela. Terra é plana! você A começou. Terra é plana! Não. Astrologia. Mercúrio tá retrógrado. Vai ser uma semana ruim pra mim. Mercúrio fazer uma lá, piada quem é tão fulano falsa de tal? Eu acho que assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, entende? Eu Vai acho que é pros assim que planetas funciona. que é mais interessante isso. Pelo menos escolher um parâmetro bom. A culpa é minha pra colocar em que eu colocar em Colocar em Vênus. Meu pai, Ai, ele ai. fala uma coisa muito sábia, não tem culpa da sua vida ruim. E eu acho que é isso que os planetas pensariam sobre essas pessoas. Exatamente. Pois é. Tipo, como se o universo se importasse com você, né? O universo nem sabe que você existe, filho. O Kizar sabe que a Terra existe, tá tão insignificante comparado. Tá certo, galera, mas vamos continuar. A gente falou de Vênus retrógrado, falamos Das fases de Vênus. falamos das fases de Vênus, falamos dos trânsitos de Vênus, mas agora vamos falar da sua superfície, né? Que é o objetivo. A gente quer chegar lá. Como que Literalmente, vai chegar lá? chegar em Vênus. Vai Vênus. Literalmente. A gente tem essa intenção de observar mais de perto a superfície, mas vamos falar o que a gente já sabe por aí. Ela tem na superfície uma área de montanhas chamada Afrodite Terra, e ela ocupa quase 2/3 da superfície do planeta. Ela é brilhante e aí as pessoas acham que ela é constituída por pirita, que é aquele ouro de tolo, sabe? Aquele material metálico que ele é meio douradinho e tal. Famoso nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. Galera já vai tentar chegar lá em Vênus e tentar fazer... E vou encontrar Mineração. ouro de Mas se Vênus trouxa. tivesse especiarias, já tinha português lá, viu? Se tivesse falado que esse negócio amarelinho era páprica. Com Tompeiro. fazer um Era. O tompeiro. português já tava lá, que já tinha ido de caravela pra lá. Top. A imagem é boa. Eu não vou rir. Se eu tinha ouvinte português, eles mudaram de ideia agora. Acabei de ser cancelado pelos portugueses. Não ouvi mais dessa Não tenho ciência. Isso daqui é retratação histórica. Tá, volta pro foco. Bom, a superfície de Vênus, ela tem várias crateras por causa de impactos, né? Porque tá ali perto, qualquer coisa tem impacto aqui no sistema solar, só que acontece que alguns batem na superfície e outros não. Como ela tem aquela atmosfera muito densa,
as maioria das crateras de mais de 2 km de diâmetro conseguem aparecer. Os objetos menores não conseguem chegar e chegar na superfície. Aproximadamente 85% da superfície de Vênus ela é coberta por rocha vulcânica e tem grandes fluxos de lavas de centenas de quilômetros formados em áreas planas. Existe uma estimativa que existem mais ou menos 100 mil pequenos vulcões na superfície do planeta e ele tem canais sinuosos de fluxos vulcânicos de aproximadamente uns 7 mil quilômetros. Isso me lembra muito Io, a lua, né, de Júpiter, formada por vulcões. Mas sério, agora para poder pensar, lembra muito Io. Se a gente pudesse ver a superfície de Vênus igual a gente vê de Io, né? Porque de Io você consegue ver lá o vulcão em erupção, basicamente, lá saindo fumacinha na foto. Acho que vocês lembram da foto, né? Me lembrei da foto, que tiraram foto da erupção. Talvez, se a gente conseguir ficar vivo mais alguns milhões de anos, conforme o Sol vai se expandindo para virar um gigante vermelha, ele vai começar a expelir a atmosfera de Vênus. Talvez a gente consiga ver muito bem o que tem lá. Mas aí a gente já tá muito próximo do fim, né, cara? Eu acho que a atmosfera de Vênus ela tá sendo alimentada constantemente, né? Senão já é. Se fosse uma coisa morta, assim, que nem um planeta geologicamente ativo. Tá o tempo todo liberando gases, né? Por mais de 100 mil pequenos vulcões. Se fosse um planeta geologicamente morto, aquela atmosfera lá já tinha sido varrida, ó, faz tempo. É que tem a coisa alimentando ali. Cara, mas você vai para pensar, com o Sol gigante vermelho, ele vai expulsar até a crosta terrestre de Vênus. Ai, gente, mas é aí que tá. Uma vez eu tava conversando com um professor meu e ele falou que não necessariamente isso vai acontecer. O que pode, sim, pode ou não. Mas pode ser que aconteça que a Terra, por exemplo, fique só em volta de uma camada de gases. Inclusive, depois é bom da gente conversar isso com ele, que é ele que vai fazer a palestra, porque eu fiquei com isso na cabeça e eu não lembro direito do que ele falou. Mas isso me marcou, que é interessante. Guardou no coração. É o ciclo de vida das estrelas, né? A gente é que não conheço muito bem essa parte, assim, mas... É porque eles falam como se fosse necessariamente destruir a Terra, né? Mas eu lembro dele falando que não era bem assim, isso não era 100% certo. Não é que o Sol vai se expandir até engolir o anel interno? Mas engolir no sentido de os gases vão chegar até lá. Os gases vão se expandir. Mas não necessariamente ele vai destruir a Terra, entende? Eu sempre imaginei assim, destruir a Terra. A forma que ele me falou... mas vai ser impossível de viver na Terra. Pois é. A forma que ele me falou é como se fosse, tipo assim, envolver a Terra por uma camada de gases. Mas aí eu não sei qual a proporção disso. Eu acho interessante. Eu achei interessante esse dado quando ele tava me falando. Is Terra the New Venus? Oi? É a Terra a novo Vênus? É que meio que, tipo assim, a gente seria absorvido pela heliosfera, mas a gente não teria contato com a superfície do Sol. É isso que eu acho que é o ponto que quer chegar, né? Nesse sentido, mais ou menos. Aí. É interessante pensar gente, por esse mas lado. eu acho que a gente tá perdendo um pouco o foco aqui. Eu peço até desculpas por ter tocado nesse tema. Mas e se a gente trouxesse de volta a minha ideia do grande aspirador espacial para aspirar a atmosfera de Vênus pra gente poder ver a superfície dela? E você vai jogar pensou, pensa aí. Leve esse seu pensamento. Alô, NASA, me contrata. Que NASA, o que é? Em Space vai fazer isso. Ou um grande soprador, sabe, de folha, que ele... Aí, ó. Estampar Vênus. Vênus, me deixa em paz, cara. Eu acho que Vênus é um planetinha impossível de colonizar a superfície. Vai ser um negócio que vai ter que ser um balãozão mesmo. Não vai ter jeito. Não tem como, gente. É muito quente. Não, e ainda tem vários vulcões, sabe? É uma pressão gigante. Inclusive, se você quiser experimentar a pressão, você pode descer 1 quilômetro no mar. A única vantagem de Vênus é que você não tem terremoto lá. Nossa, super vantagem. Uma vantagem. Você tem a pressão absurda e o calor ácido infernal sulfúrico nas nuvens. Mas pelo menos, pensa bem, uma coisa você não tem que se preocupar, é com o chão tremer. O resto... já é pode ser que você caia em algum vulcãozinho? Pode ser. Mas o chão não vai tremer, com certeza. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas assim, vamos fazer... A gente fica imaginando, né, como se a gente tivesse fosse possível ficar em alguns outros planetas. Tem uns que
Pode ser que consigamos um dia, mas esse não. Mas assim, vamos supor que você esteja lá na superfície de Vênus, aí você está olhando para o céu, o que você vai ver? Você vai ver... Sabe aquele dia que você quer fazer uma observação muito que você marcou por muitos meses e na hora que você vê tá tudo nublado? Vênus. Exatamente assim. Só que as nuvens são de ácido sulfúrico e elas são localizadas de 45 a 70 quilômetros de altitude. É muito complicado, inclusive, para os telescópios que estão daqui apontando para lá e de objetos que eles colocam orbitando Vênus para tentar ver o que está acontecendo, né? Igual o Sérgio falou que ele é muito discreto, ele está sempre meio escondido ali, é uma coisa muito complicada da gente ver o que está acontecendo na superfície. Mas é isso que acontece, tipo, são muitas nuvens e ele é bastante denso e eu acho incrível o fato de ser de ácido sulfúrico. Só eu gosto muito desse fato. Eu acho que é um fato muito corrosivo. Sim, cara. Que a gente fica pensando, tipo, eu pelo menos fico imaginando a atmosfera e a gente imagina aquela coisa que traz a vida, que deixa possível a vida no nosso planeta, e o deles é tipo uma coisa que corrói tudo aqui. Eu acho o Vênus um planeta muito tóxico, não gosto de ficar perto dele, não. Ai, que tóxico, cancelado. É um relacionamento muito ácido comigo. Imagina uma forma de vida que o ácido sulfúrico seria tipo a nossa água. Pra eles, o ácido sulfúrico seria a nossa água. Olha, lá vem o Sérgio com as palestrinhas dele que não é possível. Será que Sérgio? É possível. Na verdade, não sem exclusão de água, mas usar o ácido sulfúrico como substrato para gerar energia é possível. A gente tem muitos exemplos aqui na Terra. Então... Pois é. Então a gente pode dizer que existem bactérias fotossintetizantes que utilizam como substrato ácido sulfúrico? Tem, porque aqui na Terra também tem. Não tem, né? Enfim, vocês entenderam. Enfim, já é possível, não é tão estranho quanto parece. Quando fala no ácido sulfúrico, não é assim também, né? É interessante pensar por esses lados. Você pega as extremófilas que vivem ali em fontes termais, assim, esses pontos super... geysers, por exemplo, ali em Yellowstone, por exemplo, a água completamente ácida e quente pra caramba, acima de 80, 90 graus, e com pH de 3. É as nuvens de Júpiter. É um pH ácido e quente. E lá em Yellowstone tem vida. Por que não poderia existir vida em Vênus, por exemplo? O pessoal fica pensando que vida tinha que ser assim num ambiente exatamente igual que nós humanos vivemos, mas não é bem assim, né? É possível, tanto que existe, considerando a Terra. Gente, e se já existiu vida em Vênus, aí eles viram que o planeta ia destruir. E se existir? Aí eles pegaram uma cápsula... e mandaram pra Terra. E dentro da cápsula tinha Adão e Eva. Não, mentira. Tinha Goku. Não era de Marte? Só que daí o mestre Kami arrancou o rabo dele. A Loli entendeu. Eu tô pegando a teoria que eu fiz no episódio de Marte e tô colocando agora pra Vênus. Ele vai ficar jogando pro... É que vocês entenderam. Começou tudo em Vênus. Daí mandaram pra Marte porque a Terra não tava boa ainda. Tinha dinossauro, tinha uns lagartão aqui, fudia tudo. Daí ficaram em Marte. Daí Marte deu BO lá. E daí mandaram pra Terra. Foi tipo... Chuck Charles. E agora vai pra onde? E agora a gente tá tentando fazer a mesma coisa e deu ruim aqui, a gente tá tentando mandar pra lá de novo. Pra Marte de novo. Mudar de objetivo. Vai pra Marte de novo. O Marte é tipo... Eu ainda voto... É a beira de estrada, sabe? Voto em criar super saiyajins em cápsulas em vez de Adão e Eva, porque é muito mais legal. O miserável é um gênio! Além de toda essa... dos vulcões, etc., existem grandes caldeiras de uns 100 km de diâmetro e elas têm na superfície de Vênus. E é bom pensar em comparação, assim, as caldeiras na Terra, elas são bem menores do que essas caldeiras de Vênus. Eu acho poético isso, pensar que Vênus, né, a origem do planeta e Hefestos e caldeiras, poético. Pode criar agora. Pois é. Entendi, velho. É verdade. Considerando mitologia. E assim, não sabiam disso antigamente. E, tipo, calma aí. Sabe? Você não sabe. Seriam os deuses astronautas. Eu tinha esquecido desse rolê dos deuses astronautas. Sérgio, eu vou...
eu vou começar a falar de Prometheus aqui. Tá? Não fala, eu gosto. Não, mentira. E, cara, tem uma coisa muito legal, só pra adicionar aqui também nesse tom de vulcões e caldeiras, esse climão todo de Vênus, né? A gente pode, que nem eu falei assim, aqui a gente na Terra, por exemplo, a gente tem vulcões, porque temos placas tectônicas, né? E as rachaduras entre essas placas é onde tem a maior atividade vulcânica, né? É onde acontece a magia. O Cora, que nem eu comentei lá atrás, Vênus não tem placa tectônica. E olha que legal, como eu também falei, não tem terremoto, né? Não como a gente tem aqui na Terra pelos mesmos motivos. E tudo isso tem aí uma hipótese que, para explicar também por que o planeta entrou num efeito estufa tão acelerado e tão forte como é, né? E por ele ser um planeta vivo e não ter atividade geológica, não ter placas tectônicas, desculpa, ele não esfria o seu núcleo como acontece aqui na Terra. Aqui na Terra a gente tem a renovação da crosta terrestre constantemente, né? Ou seja, uma ponta entra para dentro da Terra enquanto vai sendo formada uma nova placa. Isso em tempos geológicos, tá, galera? São milhões e milhões de anos para acontecer isso. A gente não vê acontecendo, mas isso ajuda a resfriar e fazer circular a energia interna do planeta. Em Vênus não tinha como, porque não tinha placas tectônicas, não tinha movimentos tectônicos. E esse é um dos motivos de que um dos possíveis motivos de ter tantos vulcões em tantos pontos diferentes, né? Pequenos vulcões em todo o planeta. Por quê? Se você não tem de onde essa pressão e esse calor sair, você vai ferver lá dentro com uma panela de pressão. Vai chegar um ponto em que essa superfície vai começar a estourar, entre aspas, pústulas, né? Vão ser bolhas, vão ser pontos em que a pressão vai começar a escapar, pontos em que são menos resistentes. Ó, a varíola aí, gente. É tipo isso, vai ser tipo assim, uma cara cheia de espinha. Vênus é uma cara cheia de espinha. As espinhas são os pequenos vulcões vazando para todo lado, porque não tinha para onde ir. Sim, existem grandes vulcões lá, existem vulcões enormes, mas o motivo de ter tantos vulcões pequenos, né, mais de 100 mil, é esse. É que não tinha para onde ir, começou a sair por todo canto que tinha uma resistência um pouquinho menor, né? E assim a gente consegue ter... a gente consegue fazer uma superfície com 85% da sua superfície coberta por fluxos de lava ou rocha vulcânica, né? Enfim, Vênus é o caos, o inferno na Terra. Inferno na Terra não. O inferno na Terra? O inferno no sistema solar. O inferno em Vênus, né? A estrela d'alva. Inferno em Vênus. Inferno em Vênus. Pode crer. Literalmente o inferno bíblico é parecido com Vênus. É o inferno de Dante, cara. Não, lá não tem... Não sei como que é o nome. Vários infernos, vários níveis de inferno. Um dia eu ainda leio esse livro, cara. É cansativo demais. Boatos. É uma linguagem muito datada. É poético. Literalmente. Mas é uma linguagem datada, cara. Tipo, você lê aquele negócio lá, você tem que estar com o dicionário do lado. Nossa, mudei de ideia. É que eu quero evitar a fadiga. Eu posso trazer aqui uma curiosidade que eu lembrei agora que eu esqueci de falar? Que é sobre a superfície. Na verdade, é uma curiosidade, galera. Não necessariamente relacionada à superfície, mas relacionada à superfície, mas relacionada ao planeta inteiro. A gente sabe, né, que... Nem vamos falar que a Terra não é plana, né? Não precisa falar isso. O quê? Não é? Mas... Não acredito. Não é, acredita. Mas assim, os planetas, eles são redonditos, porém, eles são levemente ovais. Por quê? Porque por conta da sua rotação, ele tem ele acaba acontecendo um pequeno achatamento nos polos, causando uma pequena... essa deformação causa uma ovalização do planeta, ou seja, ele fica meio pontiagudo no seu equador. Porém, nosso querido Vênus, como ele não tem uma rotação muito grande, ele é o planeta mais esférico do sistema solar. Redondinho. Por conta dessa baixa rotação dele. Ele é redondinho. Ele não é 100% redondinho, porém ele é o mais redondinho dos planetas redondinhos que temos no nosso sistema solarzinho. Nunca e tinha eu acho isso muito curioso. É muito legal de pensar nisso. E outra coisa, aproveitar essa curiosidade legal, aqui na Terra... Ah, e sabe mais uma coisa? Não, brincadeira, pode falar. Aproveitar essa curiosidade legal que aqui na Terra, o melhor lugar para lançar foguetes é sempre próximo do Equador, porque... da linha do Equador, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor soltar um foguete, porque você gasta menos combustível, porque a gravidade, entre aspas, é menor aqui, porque a força centrífuga da Terra, a rotação da Terra tá diminuindo
essa diferença de forças, né? Que seria a gravidade com a rotação expulsando você pra fora, né? Uhum. E quanto mais... Se você parar pra ver, assim, ali na Flórida que fica o lançamento da NASA, né? Os principais lançamentos da NASA. Porque é a parte mais sul dos Estados Unidos ali. Aqui na Terra a gente tem a base de Alcântara, né? Se eu não me engano. Uhum. Ela, se não me engano, é um dos lugares mais estratégicos da Terra para se lançar, porque ele fica muito próximo do Equador. E Aí o Brasil faz o quê? Vende. o Brasil é aquele negócio. Não, bota. Vender é muito coisa. É muito mais pra um dar do que pra um vender. É tipo... não quero entrar em conceitos políticos, mas o Brasil, ele foi cara, como que é o nome da coisa? É tipo assim, nossa amiga, que blusinha bonita. Ai, gostou? Quer pra você? Só que no lugar mais bem feito da Terra pra você lançar os foguetes. Mas tudo bem. Nenhum país da Terra aceitaria o acordo que o Brasil fez lá de... Não. No mínimo teria uma troca de tecnologia, um compartilhamento intelectual. E o Brasil falou, toma, bota tudo que você quiser aí. Cara, Justin Bieber é uma das pessoas mais inteligentes do planeta, porque lá em 2013, 2014, ele já tinha previsto isso e disse: Never say never. Nossa, isso foi muito ruim. Tá bom, ok. Cara, parece que ele tava notando isso desde 2014, tava esperando o momento tava segurando, pra ele usar essa. Não, agora eu não vou mentir, essa é uma piada recorrente pra mim. Eu passo essa vergonha várias vezes ao longo de um mês, por exemplo. Você é fã do Justin Bieber, né? Tem cara mesmo. I will fight, and I will fight you forever. Foco, gente. Mantenham a postura. Esse é um programa sério. É certo, galera. Então vamos entrar na reta final desse cast, né? Vamos falar das tentativas que foram feitas da gente chegar nesse carinha tóxico, né? Meio chato, que não gosta, sabe? Ele vive coberto de atmosfera, não quer muito papo com ninguém, não deixa ninguém chegar perto, todo esquentadinho, né? Então... A gente tentou comunicação, tentou ter um acesso ali, mas ele não colaborou muito bem. Mas quem sabe a gente consegue nas próximas vezes, né? Então vamos conversar, quero saber agora o que rolou, quais foram as tentativas, o que aconteceu nelas. Vamos lá, missões. Agora vamos falar da parte mais legal, que é a parte que o ser humano tenta adentrar Vênus. Bom... eu selecionei alguns dos projetos mais interessantes de Vênus para poder citar nesse podcast. Como, por exemplo, as missões soviéticas Venera, que foram 16 missões enviadas a Vênus. A missão Magalhães, que foi uma missão de mapeamento por radar enviado para a NASA de 1990 a 94. E eu peguei uma também como curiosidade, não sei se vocês vão entender, mas mais pelo nome, que foi o Japão que enviou uma sonda chamada Akatsuki, que foi a primeira sonda enviada para Vênus pelo Japão, enviada em 2010. Só que aconteceu um pequeno probleminha, né? Na hora que ela foi entrar em órbita com Vênus, ela não conseguiu. E só foi conseguir 5 anos depois, que foi em 2015. E aí ela conseguiu entrar com sucesso na órbita de Vênus. Mas vamos falar da missão do projeto Venera, que são 16 missões. E que pra mim é uma das mais interessantes, porque pela época e por onde eles conseguiram chegar, né? Vênus, imagina, 1960 mais ou menos, você conseguir colocar algo na superfície de Vênus. É muita viagem. Então vamos falar um pouquinho do projeto Venera, que foi a primeira missão a conseguir imagens da superfície de outro planeta. Olha pra vocês verem como que isso foi interessante. E a galera sempre acha que Marte é o centro das atenções, mas o primeiro planeta que a gente viu foi Vênus. Exatamente. E aí, esse programa já começou de cara com falha. A Venera 1, que foi enviada em 61, teve o contato perdido. E aí foi enviada outra sonda, a Venera 2, teve falha no sistema. E foi enviada outra sonda, a Venera 3, que teve o contato perdido. E aí as 3 primeiras, ele já foi um grande desafio, né? O que tá acontecendo? E aí essas 3 primeiras sondas não enviou nenhum tipo de dado da superfície de Vênus. A primeira sonda que conseguiu enviar algum tipo de dado foi a Venera 4, que mandou, entre outros dados, a composição atmosférica de Vênus, que eles constataram que era cerca de 90 a 95% de dióxido de carbono. E, como vocês já falaram, não foi detectado nenhum tipo de campo magnético nessa
nessa missão. Depois foi enviada a Venera 5, que foi enviado com um fotômetro que detectou um nível de luz de 250 watts por metro quadrado e também confirmou nessas altas temperaturas que a gente citou o tempo todo, pressão alta e composição também de dióxido de carbono. Elas foram meio que se completando, né? Eles foram medindo mais ou menos os mesmos dados e confirmando isso aí. E aí a Venera 7 e 8 enviaram os dados também como temperatura, composição atmosférica, pressão, entre outros. E até chegar a Venera 9, que foi a primeira missão que mostrou a superfície de Vênus em imagens. Essas imagens foram enviadas em preto e branco. Modestamente, são fotos muito interessantes, porque igual a gente falou esse tempo todo sobre Vênus, falando, nossa, lá tem uma pressão absurda, uma temperatura absurda, vulcão pro todo lado e aquela confusão. Mas tem foto. Tem foto tirada dessa superfície, imaginem isso. Você podendo ver... Ver o inferno. Literalmente ver como que é a superfície dessa confusão toda. Quem disse que a gente não sabe como que é a vida após a morte? A gente tem uma foto de lá. Ou algumas fotos, né? Sim, e aí essa Venera 9 teve esse marco aí histórico. Depois foi a Venera 10, que conseguiu transmitir imagens da superfície do planeta por 65 minutos, o que é muito, porque eles não planejavam que ela ia conseguir ficar lá esse tempo todo. E também essa sonda enviou imagens panorâmicas de 180 graus do planeta. E mostrou também uma outra coisa interessante, que as rochas de lá elas são bem desgastadas por conta dessa pressão e desse calor. Então você vai ver, não é rochas bonitinhas igual aqui na Terra ou até mesmo em Marte, mas algo bem achatado, né? Uma coisa bem diferente. E aí, depois eles começaram a enviar sondas em pares. E, por exemplo, a Venera 11 era uma sonda idêntica à Venera 12, que teve um fato muito interessante que toda vez que eu leio eu fico... O que foi que eles arrumaram? Essas sondas foram enviadas com alguns dias de diferença entre uma e outra. Tipo assim, pouquíssimos dias, foram enviadas basicamente juntas. Só que, imaginem só, vocês mandam, tem esse trabalho todo depois de já 11 missões, você manda uma sonda, consegue chegar à superfície de Vênus, e aí a equipe lá já em pânico, meu Deus, é agora que a gente vai ver o que está acontecendo. Isso foi em 1978, e aí o que aconteceu? A tampa da lente do sistema de imagem não conseguiu ser ejetada, portanto nenhuma imagem foi retornada. Eu sei o que aconteceu aí. O quê? Eu tava lá, o estagiário fez merda. Eu já fui estagiário, eu sei que a gente faz merda quando é estagiário, eu tava lá. Com certeza, isso é muito coisa de estagiário, cara. Sabe? Ele só precisava colocar aquele sensorzinho que ia ejetar a tampa e não colocou. O chefe de pesquisa estava lá, cansado, 48 horas seguidas sem dormir, trabalhando. Provável. Daí faltava só aquele detalhe lá, só aquele detalhinho pra fechar. Daí falou assim, ô fulano... Ô, Kaspovski, vai lá, faz aquele negócio. Tá bom. Meu, pior que provavelmente o brother que fez a cagada foi muito pro Gulag. E ele errou duas vezes. Na Rússia Soviética? Ele foi muito pro Gulag. Esse cara deve ter ido pra rosa de uma forma. E se vocês param de pensar... Ele ficou 5 anos quebrando pedra. Não foi uma sonda, foram duas. E aí eles chegam lá com a Venera 11, não, pera, não deu bom. Aí vai a 12, não deu bom também. Eu vou falar pra vocês, cara, que esse cara deve ter feito tanta merda que devem ter colocado ele escondido na Venera 13 e mandado de propósito. Fala assim, você vai abrir pessoalmente agora. A 13 deu bom. Você que vai abrir a 13. Ou eles deviam trocar o nome da missão, velho. Esse nome Venera tava amaldiçoado, sei lá. Não, mas pela época e pelo que eles conseguiram fazer, cara, ter dado esse problema aí foi de menos. Foi de menos. Meu, uma coisa que eu acho muito top, porque assim, a missão Venera começou em 1961. Em 1957, eles estavam lançando o Sputnik 1. Tipo assim, há 4 anos atrás, eles estavam pela primeira vez lançando uma bola de metal no espaço que só fazia bip, 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 bip. E 4 anos depois eles estavam lançando um negócio pra um outro planeta. Especificamente Vênus, que é o pior de todos pra poder mandar uma sonda, né? E daí tipo assim, a Venera 11 e 12 foi o quê? Nossa, já entra a matemática de novo aqui que a gente já viu hoje que tá falha, mas é o quê? 16 anos depois, mais ou menos? Foi em 78, 1978. Mais anos depois, são 21 anos depois. Mas mesmo assim, 21 anos é um período de tempo muito curto, gente. Sim. E sem contar também que o pessoal gosta de lembrar de NASA, mas aqui na Rússia deu um boi nos Estados Unidos.
quando se fala de Vênus, cara. Tem um boizão. Mas também, você parar pra pensar, sabe? Os caras mandaram 13, velho. Mas se você olha o Projeto Apollo, também foi quantas? Ah, tá, foi um humano. Foi mas 13. Foi na 11 que deu certo. a primeira de cara já matou todo mundo. Matou pessoas, não foi só além que não foi ejetado. Eu vou falar pra vocês, é que o macho top tem uma mania de querer, agora eu vou usar termos chulos aqui, medir o tamanho do pau. Na Guerra Fria foi isso, foi dois governantes com síndrome de inferioridade, sabe? Brigando pra ver quem conseguia fazer primeiro e fudendo muita gente nesse rolê, porque teve muita gente que morreu nas missões porque foi às pressas, teve muito problema que ocorreu nas missões que às vezes não teve problemas maiores porque a galera usou a famosa gambiarra. Literalmente. A corrida espacial foi uma anarquia, velho, tipo, mas não tá pronto? Foda-se, manda pra cima que não dá tempo e vai. E era desse jeito. Cara, isso é só um aspecto, né? Se você for parar pra olhar pro lado americano, o tanto de nazista que foi repatriado pelos Estados Unidos pra trabalhar. Exatamente. Meu amigo, depois você pergunta por que do rolê do Make America Great Again tá tão em alta lá. Você já viu aquele meme? Eu tava vendo o meme do cientista nazista, o Homer, né? Cientista nazista, daí acabou a Segunda Guerra, ele entra pra dentro da moita e sai com a camisetinha dos Estados Unidos, assim. É meio que isso que aconteceu. E não passando pano pra Rússia, do outro lado, na Rússia, a piada do Gulag era real. Tipo assim, na Rússia é esse rolê. Tipo, você ia pro Gulag. E Gulag basicamente é a prisão na Sibéria que você ficava preso com seus dedos congelando e você tendo que comê-los para se alimentar. Eu prefiro ler sobre as veneiras que essa parte. Então. Não tinha lado bom nenhum do lado do mundo. Só pra resumir, tá, gente? Não existe herói. Não existe herói de guerra, vamos dizer assim. Não existe herói de guerra. Guerra é guerra. Não existe um vencedor. Seus contextos, né? Não existe um vencedor de guerra. Ó, só pra finalizar essa questão, eu acho que, assim, o maior erro da galera, eu acho que tem todas essas questões de como você mandar a nave, ela sobreviver, o ambiente. Cara, era só você envolver a nave, a sonda, em heno ou leite de magnésia, que é muito bom pra combater a azia e má digestão, combatendo a acidez do sistema gástrico. Entendi. Entendeu? É isso. E eu acho que já existia eno. Eles podiam mandar, eles podiam mandar uma nave na frente, só feita de sal de fruta, e uma nave atrás pra pegar a onda do... Pronto. Vácuo, né? É isso. Tá certo, é isso aí. Alívio já. Mas uma coisa sobre as missões pra Vênus, eu acho que é uma coisa muito interessante de você procurar no Google. Vai lá no Wikipedia e coloca missões pra Vênus. Você vai ver o tanto de catástrofe. E tinha umas que dava errado, tipo, não conseguia nem lançar, fraga. Você começa quase a acreditar na mitologia que a Afrodite estava lá em cima e falando: hoje não. Vai não. Aqui na minha casa vocês não entram. E assim, acontecia as coisas mais mirabolantes. E cada missão uma coisa errada diferente, sabe? Pra não falar que a pessoa tava batendo na mesma tecla e seguindo o mesmo erro. Não, eles iam, é igual essa Venera 12, sabe? Tipo, não, beleza, pousamos. Cadê as imagens? Não tem mais. Saiu o negócio. Certeza que tinha espião dos dois lados boicotando o rolê, mano. É que vocês não estão pensando. A galera tava usando aquela máxima que o Thomas Edison nunca disse, mas todo mundo gosta de falar que ele disse. Que ele não é que ele errou 1000 vezes pra fazer a lâmpada, é que ele aprendeu 1000 vezes como não fazer a lâmpada. Então, um bom ponto a de galera vista. tava aprendendo 1000 vezes a como não mandar uma sonda pra Vênus. É isso. A Venera foi, aprendemos 12 vezes como não fazer, como não mandar algo pra Venera. Isso tudo que vocês falam aí mas de qualquer forma eu ainda acho incrível você ter conseguido fazer esse tanto de missão e boa parte ter dado certo. Tanto que quando você chega na Venera 13, depois desse pequeno incidente da tampa. Outra coisa, essa Venera 11-12, embora a tampa não tenha sido ejetada e não ter voltado numa imagem, eles conseguiram medir outros dados, só não conseguiu ter foto, né? E aí na Venera 13 foi a primeira sonda que conseguiu enviar
imagens coloridas da superfície de outro planeta. E aí eles conseguiram ver que a superfície de Vênus tinha uma cor, ela era uma superfície plana, o lugar onde ela pousou ali, né? E tinha uma cor castanha alaranjado. Ou seja, é mais ou menos o chão era dessa cor, a atmosfera era tudo. Se você tivesse vendo, você ia ver uma coisa meio alaranjada, meio castanho. Uma imagem muito estranha, né? Para um poder pensar. E aí a 14, que foi similar a 13, também viu essas fotos. E esse dado que a Ana estava falando sobre o tempo, ela sobreviveu 57 minutos, sendo que o planejado era só 34. Foi bem acima. Ou seja, eles acertaram bem. Fez hora extra. Quase o dobro. Isso em 1981. E aí, por fim, as duas últimas, a Venera 15 e a 16, que teve a diferença de 5 dias de lançamento entre uma e outra, mapeou o polo norte do planeta Vênus. E assim foi que terminou, né, mais ou menos esse projeto Venera. Que foi, olhando geral, foi sucesso. Eles conseguiram o que eles queriam, né, que era mapear, pegar os dados principais, como composição, pressão, temperatura, e tirar foto, que foi um feito inédito, até então nunca feito. Ou seja, vimos primeiro a superfície de Vênus do que de Marte, por foto. Essas missões agora também possibilitaram a gente ter uma noção da topografia de Vênus, né? Como a gente disse, não tem como observar oticamente, né? Com a luz visível, porque tem aquela atmosfera de 20 km de espessura. A questão é que agora você usando o infravermelho, você consegue ver a superfície de Vênus certinho. Você consegue fazer a topografia dela bonitinha, o que ajudou também. Vênus é toda mapeada, né? Eles têm um mapa lá de tudo. Porque ele é tão quente que emite tanta radiação infravermelho que se você usar uma forma de analisar o infravermelho dele, você consegue ter toda a topografia dele certinho. Esse ele é bem nítido, digamos assim. Sim, aí eu fico pensando quanto tempo será que essa topografia muda, né? Por conta dessa pressão, dessa temperatura. Deve ser um tempo consideravelmente curto. Isso eu pensando, eu não sei realmente como é que funciona. Geologicamente deve ser curto comparado com a Terra. Geologicamente curto. Agora, para humanos, eu acho que... Não, nunca comparando com humanos. Com humanos é complicado, nosso tempo é muito curto. A gente vive muito pouco. E aí, pra fechar, eu peguei a sonda Magalhães, porque... falando desse negócio de não consegue ver a superfície de Vênus, né? Ela foi enviada em 1990 e ela usou um radar sofisticado para fazer esse mapa detalhado do planeta. Recebeu esse nome de Magalhães, né? Devido ao português Fernão de Magalhães. Falei, tem especiaria lá, certeza. Já avisou que ele tá lá? Tá vendo? Pra fechar, eu falei assim, não, vou guardar isso pro final. Na verdade, vocês acham que eles estão indo, a gente não é lá. E já tem muitos anos, antes da gente nascer ainda. Você viu? Eles miraram Marte e ficaram em Vênus, igual aconteceu. Miraram nas Índias que chegaram no Brasil. As especiarias, pois é. Alguém soltou um boato que tinha pau-brasil lá, eles foram correndo. Especiarias venusianas. Tocar ouro pro espelho, essas coisas aí, normal. Só o dia a dia. Como é que tá? Olha só, viemos de Portugal, amigo. Portugal? Puta merda, conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é lonjão. Pra lá, pra reta aqui? Muito lá. Muito, pega reta. E outro fato interessante desse projeto também é que essa sonda Magalhães, ela foi construída parcialmente com peças de reposição de outras missões. E ela apresentava 4,6 metros de comprimento, 3,7 metros de altura. Esses 3,7 metros de altura seria com ganho que era da antena, mais 3,7 com antena. E 3.460 quilos. Como eu estava comentando com vocês, é mais ou menos do tamanho de uma van, né? Sei lá, um pouco maior. Não sei qual o tamanho. Uma van espacial. Uma van espacial, é bem grandinha, né? Tem um Scooby-Doo. Um Scooby-Doo. É tipo isso. É uma van com o Scooby-Doo em cima. Então, assim, a gente teve essas missões, mas assim, alguém trouxe alguma missão pra falar do que vai vir pra frente agora? Porque assim, a gente tá focando em Vênus agora. E a gente tem que lembrar que assim, qualquer coisa que a gente vai fizer, né? Para mandar para Vênus, a gente tem que lembrar 3 pontos principais. Antes de tudo, colocar aqui, tem que ser uma sonda que vai aguentar aquela pressão esmagadora, tem que ser uma sonda que não vai derreter com tanta facilidade pelo calor, e tem que ser uma sonda que vai ser passível de não corroer com o pH baixíssimo, né, com a acidez altíssima que tem lá em Vênus. Simples soluções de engenharia. Sim, tipo, a gente tem que estudar muito ciência de materiais, ver
vários materiais que sejam passíveis de suportar essas 3 condições e, por exemplo, condutores. O que é condutor que não vai ser capaz, que não vai se derreter nessa temperatura, por exemplo, né? Muito difícil o material condutor que não derreta nessa temperatura, ou se tem, tipo, não conduz tão bem quanto o que a gente usa usualmente. Mas também tem um porém muito importante. Qualquer coisa que a gente mande para a superfície de Vênus, ao contrário de qualquer outra superfície dos planetas que a gente tem, exemplo, Marte, Mercúrio, Vênus tem a atmosfera tão densa que não tem luz solar. E o que a gente usa nas sondas, nas sondas exploratórias, né, os drones móveis? Eles usam energia solar para se movimentar para lá e para cá. E em Vênus não tem sol, cara. Não chega a luz. Como é que você vai fazer? Você não vai botar um reator nuclear lá? Pode ser, mas não tem como resfriar, porque é muito quente. Você vai fritar de dentro para fora. Então, são muitos problemas. São muitos problemas. Assopra, rei, assopra, rei. Só no vento? Vento. É uma possibilidade. Já que eles estão se inspirando aí no Fernando de Magalhães, isso aqui, coloca umas velas. Velas seriam. Velas não, mas tipo assim, pensamos assim em pás eólicas. Ok, mas daí a gente tem o parâmetro também de que tem que ser um negócio que aguente o vento de lá, né? Vamos dizer assim. Meu amigo, túnel de vento pra canalização com pás internas. Bem pensado, como se fosse um cone, né? Rapaz, NASA, vocês estão me ouvindo aqui? Tá, com certeza, Rei, a NASA tá te ouvindo aqui. Fala inglês pra ele te entender. Hey, NASA, are you sure? Eles estão ouvindo a gente aqui, mano. Patrocinados pela NASA. Patrocina, né? Hey, Mr. NASA, what you gonna do? What you gonna do? Make my dream come true. Essa é só pra quem assistiu The Office. Hey, Mr. Scott, what you gonna do? What you gonna do? Make our dreams come true. Fora você fazer a exploração do pouso, né, pousar na superfície de Vênus, tem uma outra opção, um pouco, digamos assim, seria mais fácil. Seria você mandar alguma coisa que flutue na sua atmosfera, que é extremamente densa, né? E quanto mais alto você sobe, menor é a pressão e menor é a temperatura. Então vamos dizer assim que o maior problema, o único problema que ficaria ali para mediar seria a acidez, né, o pH. Mas fora isso, você conseguiria temperaturas e pressões mais amenas para mandar uma máquina com material que a gente conhece, que já usa, né? E seriam basicamente balões meteorológicos, balões atmosféricos, que ficariam suspensos na atmosfera de Vênus, viajando uma altitude aí dependendo de 12 a 50 km de altura. E a gente tem aqui uma possível, né, futura missão da NASA, seria a missão Calypso. Acreditei que era pra valer e Vênus me traiu. Ela ficaria aqui. Tava esperando pra cantar essa também. Tá, a proposta dessa sonda é ficar numa altitude de 32 km, né? Onde as nuvens são mais dispersas, não são tão densas e concentradas como na atmosfera mais baixa. E nessa região a temperatura fica um pouquinho acima ali da faixa dos 120 graus, o que é uma temperatura, digamos assim, razoável para você manter metais condutores ainda em estado sólido, né? Você não derreter o que você tem ali, né? Vamos dizer assim, o material. Dá para você fazer um esqueminha assim. Enfim, é uma missão que ela ainda está sendo planejada, não tem data marcada, mas quem sabe aí futuramente teremos um Zeppelin em Vênus, né? Seria legal. Só não pode pegar fogo igual o Zeppelin. Não pode. Então não vamos fazer ele de hidrogênio, né? Eu tô pensando aqui, capaz dela sair antes do James Webb. Nossa, o James Webb até hoje, para não poder pensar nisso, hein? Já tem quanto tempo? Voados que em outubro do ano que vem. Ainda? Não, peraí. Ainda. Vamos falar um pouco de politicagem americana, que eu não entendo porra nenhuma, mas o Trump tá investindo em coisa espacial, né? Mas o Biden tem a política mais socioambiental. Não sei se vai sair o web não, cara. Tem essa questão, né? Mas agora as coisas estão sendo tão privadas, sei lá. Não o James Webb, mas e as outras coisas? É que pelo que eu vi, o James Webb tá quase tudo pronto, só que o BO mesmo, agora, foi por conta do Covid, que eles não puderam trabalhar. Tá ligado aquele, tipo, o último burst que você precisa pra terminar o rolê? Pelo que a justificativa que eles deram pra atrasar de novo foi isso. Porque eles não conseguiam ativar toda a equipe que precisava ser necessária pra trabalhar e finalizar o projeto. Me contrata que eu vou. Pronto.
Assunto resolvido. Mas eu tô achando que eles estão usando o Covid igual o Mercúrio retrógrado. Os caras já estão começando a usar desculpa. Não, o projeto tá aí 1000 anos pra fazer, mas não, agora vai. Boatos que quando o projeto começou, o James Webb ainda era vivo. Já tem quantos anos que está atrasado? Era com outro nome, o cara teve que mudar porque o cara morreu no meio do projeto. O problema do mundo é o americano e aquelas unidades de medida xarope deles lá, que o resto do mundo que ir pra trabalhar com eles tem que ficar fazendo conversão em tudo. Já deu merda, a gente sabe, já disse que deu merda já por causa de conversão de unidade de outras agências em parceria com os Estados Unidos. E tudo que tem que fazer hoje em dia, que é James Webb, ele não é só americano não, tá? Da União Europeia também. Você tem que fazer regra de 3 pra tudo, cara. Imagina, os caras tem que fazer revisar tudo, porque o espelho que tem uma medida e uma calibragem aqui de um lado do mundo é completamente diferente lá. Então, tem esse tamanho. Eu não sei onde eu vi, eu não joguei por cima não esse da unidade de medida, tá? Mas eu não sei onde eu vi. Faz um tempinho já quando tava precisando de James Webb, porque James Webb é tão velho quanto o próprio James Webb. ele já tiveram problemas com o espelho do James Webb. Tiveram que refazer uns pares de espelhos lá por causa de conversão de unidade. E isso é uma... Ai, que agonia. Americano é tudo xarope. Usa o sistema universal. Porque... cara, base 10 é um negócio bastante sentido na vida, mas tudo bem. Isso aí é ego. É ego o nome disso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente não pode falar mal deles, a gente quer que eles contratem a gente. Já esqueceu que a gente quer ser patrocinado pela NASA? O Rei chamou os amigos dele da NASA aqui pra assistir o podcast. Não faz mal. Contrata eu pra ensinar eles a fazer regra de 3 e fazer conversão de unidade, que eu vou lá ensinar eles, bando de xarope. Mentira, NASA, a gente te ama, tá? Isso é só a conversa deles. Mas eu acho que só uma coisa pra pontuar aqui, galera. Não é piada, tá? Quando o projeto do James Webb começou, o James Webb ainda era vivo. De quando? O projeto é da década de 90. Caramba, velho. É antes da estação espacial, o projeto do James Webb. Quando o Hubble saiu, eles falaram assim, nossa, Hubble é bom, né? A gente pode fazer um negócio melhor. Vamos fazer o James Webb? Vamos. Tá lá até agora. A estação espacial russa ainda estava em operação. Nossa. O projeto James Webb começou, tá? Só que ele tinha um outro nome, era Next Generation, alguma coisa, Telescope, provavelmente. Eu não lembro o nome certinho. Mas é antigão. Como todo projeto engaveta e volta toda hora e muda de nome também. Gente, eu acho que a gente conseguiu abordar bem Vênus, né? A Vênus tem muita coisa. Se fosse pra falar tudo, a gente ia ficar aqui pra sempre. Me parece que não tem tanto, mas tem muita coisa. Dá pra fazer uma série sobre Vênus, né? Dá pra fazer uma série só de episódios sobre Vênus. Só essa veneira dá um episódio cheio, com bastante coisa. Porque eu resumi muito. É gigantesco. Dá uma novela essa veneira. Sim. Enfim, vamos finalizar esse cast agora aqui. E em ordem de chamada que foi feita lá, vamos deixar as considerações finais. Aproveitem, dê o jabazinho de vocês. E é isso aí, Loli. Bom, pessoal, é isso aí. Vênus é um planeta muito interessante. Esses dados que a gente passou é tipo assim, uma leve introdução. Tem muita coisa sobre Vênus. Eu peguei parte desse material pra gente poder montar esse cast do meu livro, mas é legal também ver fotos, principalmente dessa superfície dele. Conselho vocês, procurem o projeto Venera e olhem as fotos que eles enviaram da superfície de Vênus, para vocês imaginarem o que é estar em Vênus. É muito interessante, modestamente, eu acho muito lindo. É tão legal quanto ver a superfície de Marte. É bem diferente, para falar a verdade. E é isso aí, eu amei esse podcast. Já estamos quase chegando no meu favorito de todos, que é Saturno. Estamos quase lá. E acompanha o InSpace no Instagram, que é o grupo em parceria com o Sapciência. Esses podcasts de planetas são do InSpace junto com o Sapciência. Os dois, o Sérgio e o Rei, fazem parte do InSpace. Inclusive, tivemos seletivas agora, né? Vão entrar mais algumas pessoas. Aconselho vocês a irem conhecer. Também, Ana, queria deixar as considerações finais? Primeiro, obrigada por mais um convite. Tô adorando fazer essa série. Falar sobre as missões é uma coisa que eu acho muito interessante também. Ver a evolução da ciência e da tecnologia pra gente conhecer o sistema solar e até conhecer fora dele. Eu acho maravilhoso.
Bom, eu não tenho as redes sociais não, mas siga a gente no grupo InSpace, que estamos lá sempre atualizando a respeito. Às vezes vamos fazer alguns projetos, alguns eventos. Em falar nisso, é legal falar que nós tivemos o primeiro evento nacional no mês passado, dia 30 de outubro, e teve até observação presencial, que foi no Ceará, se não me engano, foi com a Ramone. Teve premiação, teve um caso de coisa. Então, esse ano foi atípico, né, por conta do coronavírus, mas os próximos, quem sabe, vai ser. As lives estão disponíveis lá no InSpace, tá, né? Pra galera assistir. Lives não, porque foi um quiz valendo um livro, foi ao vivo. Teve também a live da Nicolinha, teve um vídeo sobre o Interestelar, teve esse encontro presencial e foi isso. E um outro encontro que ia acontecer, mas acabou nublando tudo e isso é complicado. Essa época não tem muito o que fazer. Nublou, ferrou o projeto. É isso aí, galera. Então fiquem atentos no Instagram do InSpace, @InSpace, porque sempre que tá tendo evento, novidade lá, vocês já ficam antenados e qualquer coisinha que aparecer já são notificados e acompanha, né? Acompanha a galerinha lá que é super legal, super chique show, né? O Instagram é @InSpace_group, porque o InSpace só não tava disponível. Ah, boa. @InSpace_group. É isso aí, galera. Segue lá, muito importante, tá bom? Pra ficar antenado em tudo. E por fim, considerações finais. Eu acho que é isso aí, galera. Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram desse episódio e a todos aqueles que estão ouvindo esse episódio. Espero que tenham gostado. Eu acho esse planeta muito quente, eu acho ele um pouco tóxico e é meio pesado falar dele. Me senti um pouco pressionado enquanto comentava as coisas. E nos vemos por aí. Fique ligado no próximo episódio de Sap News ou Sapcast. Adeus. É isso aí, a Praça é Nossa tá bombando nesse episódio. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos os participantes e aos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série de astronomia. Calma. Eu lembrei de uma piada que eu não fiz. Nossa, cortou meu barato. Eu ia fazer uma semelhança. É que Vênus, ele é brilhante, é bonito, né? A gente pode chamar ele de sapo espacial. Porque a gente sabe que quanto mais bonito é o sapo, mais colorido, mais tóxico ele é, mais venenoso. Assim como Vênus, que é extremamente perigoso. Tomem cuidado, crianças. Não passem a língua em Vênus. Você me interrompeu por isso? Foi bom. Tá certo, galera. Muito obrigado a todos. A gente vai encerrar o episódio por aqui. Fiquem atentos que logo vamos ter mais episódios. Vamos completar todos os planetas do Sistema Solar e quem sabe falar da estrela Sol e das luas, né? Por de tudo. Vamos falar tudo um pouco. Vamos chegar um dia lá. A gente demora um pouquinho pra lançar um episódio entre outros da série, mas no final das contas, todos eles vão vir. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.